Os órgãos públicos possuem personalidade jurídica de direito público interno. Falso. Órgão público não possui personalidade jurídica. Existe essa expressão assim, personalidade jurídica de direito público interno. Quem tem é a União, o Estado, o DF e o município. A gente diz que são pessoas jurídicas de direito público interno, né? Também pode dizer assim. Então, pegando o gancho do órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não assina contrato. Vou botar só a exceção aqui. Órgão não assina contrato. A gente bota assim, salvo o de gestão. Órgão não assina contrato, salvo de gestão. Órgão não responde. Eu posso botar assim, não responde civilmente. Vocês vão entender que não tem responsabilidade civil, né? Então, não responde civilmente. Vou botar assim, civilmente pelos danos. Não responde civilmente pelos danos. Aqui esses danos, você entendam que é danos causados a terceiros, a cidadãos, né? Órgãos são subordinados. Só vale a pena lembrar que nós temos aqueles poucos órgãos que não têm subordinação. São chamados órgãos independentes. Tá? A gente não pode ser disso. Os topos lá. Tem esse também, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública. Né? Mas nós temos também o presidente, os chefes executivos, presidente, presidência, governador e prefeito. Né? Esses três órgãos são órgãos independentes, são órgãos de cúpula. Mas os outros todos são subordinados. Oi. Sim. As agências executivas, em relação à questão anterior, as agências executivas, elas são um status temporário. Elas são status temporários daqueles que assinam um contrato de gestão com o poder público. São status temporários daqueles que assinam, quando assinam, o contrato de gestão com o poder público. Então, quando essas pessoas que eu digo, tem pessoa jurídica e tem os órgãos também. Quando eles assinam, celebram um contrato de gestão, né, com o poder público, eles acabam ganhando esse status temporário de agência executiva. Então, quando o contrato acaba, ele deixa de ser uma agência executiva. Tá? Então, órgãos são essas características que a gente já viu, mas está sistematizando aqui. Não tem personalidade jurídica, não assina contrato, não responde civilmente pelos danos, são subordinados, né? Lembrando que subordinado ao ente que o criou, União, Estado, DF, município. E o conceito de órgão, né, é um centro especializado de competência. Próximo. Constitui manifestação do poder disciplinar. Rapidinho. Antes de mudar de assunto para poder disciplinar, eu queria falar só sobre as agências reguladoras. Elas viram e mexem, caem. Apesar de não ter achado questão sobre ela. As agências reguladoras. O que a gente precisa saber sobre as agências reguladoras? As agências reguladoras são espécies de autarquia. Então, são espécies de autarquia. Vou botar logo aqui em regime especial.
As agências reguladoras, para que elas são criadas? Tem a função de fiscalizar. Lembra da Anatel? Deveria estar fiscalizando aí a TIM, a Oi, a Vivo, e tá dando um golpe, querendo dar golpe nos brasileiros. Nunca vi isso. A Anatel que deveria defender a gente, tá querendo limitar. É brincadeira, isso é absurdo, rapaz. Fiscalização de empresas privadas que prestam serviços públicos. Fiscalização de empresas privadas que prestam serviços públicos. Empresas privadas que prestam serviços públicos. O que a gente precisa saber? Dirigentes com mandatos fixos. Dirigente. Vamos acrescentar. Dirigente com mandato fixo e estabilidade durante o seu mandato. Então, o dirigente tem mandato fixo e estabilidade durante esse mandato. Outra característica é que eles são nomeados pelo presidente da República com prévia autorização de quem? Então, ele é nomeado pelo presidente da República com prévia autorização de quem? Tem alguém que faz a sabatina dele lá. Nomeado pelo presidente. Nomeado pelo presidente da República com prévia aprovação, do Senado Federal. Não é Congresso Nacional, cuidado. Senado Federal, tá? Nunca vi. E tem a última característica que eu não vou discorrer muito, mas vou colocar só para lembrar, que é o período de quarentena. Geralmente são 4 meses. Isso. Quando o dirigente sai, ele não pode, durante 4 meses, trabalhar na empresas que ele fiscalizava, que ele, enquanto dirigente, fiscalizava. Então, acaba aí ele está recebendo salário enquanto isso. Né? Depois de 4 meses, apaga. Do mandato fixo, são duas hipóteses. Ele só sai se ele quiser, ou se ele cometer uma falta muito grave e for julgado por isso. Só falta muito grave para tirar ele. Tá? Então, essas agências reguladoras que eu acho interessante a gente destacar. Constitui manifestação do poder disciplinar da administração pública a aplicação de sanção à sociedade empresarial no âmbito de contrato administrativo. E aí a gente tem que voltar para poderes públicos. Primeiro, o que são poderes públicos? Poderes públicos são instrumentos que a administração pública possui para praticar os seus atos administrativos. Então, os poderes são esses instrumentos. Aí nós temos poder disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia, poder regulamentar. Então, são os poderes que a administração pública possui para agir.
dentre esses poderes, vamos pegar o gancho aqui do poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? No que consiste o poder disciplinar? Consiste na possibilidade da administração pública aplicar sanções àqueles que possuem um vínculo com ela. Então, o poder disciplinar é a prerrogativa que a administração pública possui de aplicar sanções àqueles que possuem algum vínculo com ela. Geralmente, esse poder disciplinar ele se aplica aos agentes públicos, né, pois são contratados diretamente pela administração pública. Então, advertência, suspensão e demissão e multa são as principais manifestações do poder disciplinar. E o poder público aplica a essas pessoas. Só que existe eu não tenho que ser uma exceção não, mas existe uma ramificação, uma pequena ramificação aí de pessoas que, por terem um contrato com a administração pública, elas estarão suscetíveis ao poder disciplinar. Então, nesse caso, o particular que contrata com a administração pública, ele também vai sofrer o poder disciplinar. Agora, somente se ele estiver com um contrato. Então, se quebra um contrato, recebe a multa, ou a administração pública pode realizar a extinção do contrato administrativo. Tudo isso é uma manifestação do poder disciplinar. Então, veja, se você é um motorista e está passando pela rua e leva multa de trânsito, isso não é poder disciplinar. Isso é poder de polícia. Porque você, motorista, não tem nenhum contrato com a administração pública. Agora, se você é uma empresa que leva uma multa porque você descumpriu uma cláusula contratual, aí é poder disciplinar, porque você tem um contrato, né? Então você não cumpriu um compromisso que você acordou com a administração pública, ok? Então essa questão é verdadeira. Deixa eu ver. Constitui a administração disciplinar. Verdade. Verdade é poder disciplinar. A quarentena, na questão anterior, é uma hipótese na qual o dirigente de uma agência reguladora, quando ele sai do mandato dele, ele não pode, durante 4 meses, trabalhar nas empresas que ele fiscalizou. Tá? Então, ficou claro aqui o poder disciplinar? Então, o poder disciplinar eu acho mais simples. Acho que o polícia que tem mais história para contar, né? A interdição de restaurante por autoridade administrativa de vigilância sanitária constitui exemplo de manifestação do exercício do poder de polícia. Verdade. Então vamos lembrar do que é o poder de polícia. O poder de polícia ele tem o seu conceito no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, o poder de polícia é aquela prerrogativa que a administração pública possui para, em nome do interesse público, questão de segurança, higiene, ordem pública, ela disciplina os nossos atos, ou exige que a gente se abstenha de fazer alguma coisa em nome do interesse coletivo. Então, o poder de polícia é aquele poder que faz com que a administração pública possa fiscalizar a sociedade inteira e impor limites. Não se esqueçam que o poder de polícia ele se volta sobretudo em dois direitos nossos: o de propriedade e o de liberdade. Então, o poder de polícia ele disciplina a nossa liberdade e a nossa propriedade. Ele diz como nós devemos utilizar a nossa liberdade e a nossa propriedade, sobretudo tendo como base o interesse público. Esses dois aspectos. Lembrando que o poder de polícia também ele pode ser preventivo, ele pode ser fiscalizador, repressivo, não, aliás, pela ordem, preventivo, fiscalizador e repressivo. Olha só, poder uma afirmação que a CES gosta muito de fazer, dizer que o poder de polícia constitui somente uma atuação repressiva. Não, o poder de polícia não é só repreender. Ele tem a função de prevenir, ele fiscaliza e depois ele repreende. Então, eu escrevi um exemplo na época do semáforo, do radar, no radar. Então, o radar está ali como prevenção, para que você não ande em alta velocidade. A placa, dizendo 80 km por hora, está ali prevenindo acidentes. O radar serve como uma fiscalização. Ele está fiscalizando como quem não tem.
E a multa de trânsito, ela é repressiva. Eu tenho um vídeo meu no YouTube, depois, se você tiver interesse sobre o poder de polícia, em 10 minutos eu explico todas as características do poder de polícia. Então, quando você estiver lá em 10 minutos sem fazer nada, dá uma olhadinha lá no YouTube, digita lá Diego, Edson, poder de polícia, deve ter lá. Então, é bem interessante, assim, eu falo em 10 minutos todas as características do poder de polícia, né? As características, as manifestações, a questão também da autoexecutoriedade. A gente não pode esquecer que o poder de polícia ele é auto-executório. O que é auto-executório? A administração pública pode decidir agir sem o judiciário. Mas o principal disso não é bem a auto-executoriedade. É que essa auto-executoriedade ela se subdivide em duas. Como assim? A auto-executoriedade ela se subdivide em executoriedade, aliás, exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade todo o poder de polícia tem. Que é quando o poder público decide, vou multar, vou rebocar esse carro, vou desapropriar esse imóvel, né? Ou interditar restaurante. Isso aí, todo o poder de polícia possui a exigibilidade. Agora, a executoriedade, ou seja, executar aquele ato, nem todos possuem, só em duas hipóteses. Quando a lei permite ou quando é o caso de urgência. A exigibilidade é que a exigibilidade é a possibilidade de decidir agir. Ela diz, olha, vou desapropriar o imóvel. Por conta própria ela faz isso, isso é exigibilidade. Executoriedade eu posso botar esse cidadão para fora? Por força? Alguns casos sim, somente de urgência. Então, se você não está com a casa na beira de um barranco para despencar, a administração pública não pode lhe tirar do seu imóvel. Então, a desapropriação, em regra, ela não tem executoriedade. Se você não concorda em sair da sua casa, ela tem que entrar com uma ação para lhe tirar dali. Tem que ter uma autorização do juiz para lhe tirar dali. Agora, se sua casa está em situação de risco, de urgência, ela pode dar força policial e lhe tirar dali dentro. É o quê? Poder de polícia. É propriedade. Lembrou de propriedade. Poder de polícia. O Estado agindo na propriedade do cidadão, poder de polícia. Diga. Nossa liberdade e propriedade. Incide sobre liberdade e propriedade. Função preventiva do poder de polícia, o semáforo, a placa, o próprio radar, para prevenir algum acidente, tem a função preventiva, um aviso de contramão, prevenir que aconteça algum mal, algum erro. Não, sim, não só se confunde, como acontece. O poder de polícia, ele não se manifesta somente em uma multa. O poder de polícia, ele se manifesta em atos normativos. Olha que interessante. Alguns atos normativos, eles correspondem à manifestação do poder de polícia. Então, o poder de polícia se manifesta em algumas regras. Quando estabelece, por exemplo, se você passa por aqui vai ter multa, bota uma lei, isso é poder de polícia. Então, é o poder de polícia resultando em um ato normativo. Então, essa questão, deixa eu ver. Verdadeira. Então, lembrando, algumas situações emblemáticas que são poder de polícia. Interdição de estabelecimento comercial, vigilância sanitária, é poder de polícia, tá? Apreensão de mercadorias em aeroportos e em portos, poder de polícia. Multa de trânsito, rebocar carro, poder de polícia. Diga. Tem que ser vigilância sanitária. Que tem a competência, que tem o poder de polícia para isso. Exato. Então, o poder de polícia deixa eu ver. Desapropriação também. Agora, a desapropriação, lembre que se for desapropriação normal, é poder de polícia, mas não tem executoriedade. Agora, se for um caso de urgência, aí tem executoriedade. Ela pode ir lá e fazer. Tá? Verdadeira essa questão. Verdade. O poder de polícia, decorrente da supremacia geral do interesse público, permite que a administração pública condicione ou restrinja o direito, o exercício de atividade, o uso e gozo de bens pelos particulares, em nome do interesse público.
E aí? Verdade. É justamente isso que o poder público pode fazer. Ele condiciona o nosso uso, ele limita o nosso gozo e uso dos bens, né, em nome do interesse público. Verdade, o poder público existe para isso. Eita, que eu gosto de chuva, viu? Eu acho chuva muito bom. O ruim são as... É. Já, verdade. Muito aqui atrás. Muito. Já aconteceu aqui? Ah, não. Eu tô preocupado agora, que meu carro tá embaixo. Vou adiantar essa aula. Ó, são elementos. Agora a gente parte para os atos administrativos. São elementos do ato administrativo: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Com FIFOMOB, né? Olha lá, competência. Ele não botou na ordem do FIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Ó. Se você juntar, dá o CONFIFOMOB, né? Os elementos do ato administrativo com FIFOMOB. Não confundir elementos com atributos do ato administrativo. Olha lá, elementos é aquilo que integra o ato administrativo, que forma o ato administrativo. Então, todo ato administrativo tem a competência. Lembrando que a competência pode vir na sua prova com qual sinônimo? Vocês lembram? Sujeito. É estranho, né? Mas é assim. Se viesse aqui sujeito, finalidade, é verdade, viu? Diga. Se a presidência da República, só por lei, não. Só pode por lei. Por quê? Tá aí? Diz como? Não, é falso. Rapaz, é CESP, é? Não, miséria isso aí. Mas já que é um assunto interessante, por isso que eu vou falar. O pessoal que tem caso também. Ó, o colega trouxe uma questão aqui que diz assim: a presidência da República pode extinguir um órgão público por decreto quando este órgão público estiver vago. É falso, sabe? Porque lembra, o órgão ele é criado por lei. Ele só pode ser extinto por lei. Só que existe uma exceção. Se nessa questão aí ele tivesse trocado a palavra órgão pela palavra cargo, a questão estaria correta. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que a presidência da República pode fazer excepcionalmente? Isso é exceção da exceção constitucional. A presidência da República, aliás, o chefe executivo como um todo, os chefes executivos como um todo, eles podem extinguir um cargo público quando este cargo público estiver vago. Então, se existe um cargo público vago lá, o presidente da República, o governador, o prefeito, ele pode extinguir aquele cargo por um decreto. Isso é exceção por quê? Porque o cargo também é criado por lei. Todo cargo é princípio da legalidade. Só pode fazer o que ele permite. Só pode fazer órgão se ele permitir. Só pode criar cargo se ele permitir. Só que a Constituição, no artigo 86, permite... 84, ela permite que o presidente da República, o governador, o prefeito, extinga um cargo se estiver vago. Mas só cargo, órgão não. Questão pesada aí, viu? Não pode extinguir só por lei o cargo ou foi errado porque ele disse que pode extinguir o cargo, ou perdão, o órgão. Pode extinguir o órgão. Ele não pode extinguir órgão, você pode extinguir um cargo público se estiver vago, né? Então, competência é sinônimo de sujeito, hein? Se aparecer sujeito lá na sua prova, você vai ter que se adaptar ao SUFIFOMOB, né? Não é mais o CONFIFOMOB, é o SUFIFOMOB, nessa situação. Como? Então, nessa circunstância, mas é um corredor. É um corredor. Então, veja só. São os elementos. Eu ia falar dos atributos. Os atributos. Deixa eu ver se tem questão falando sobre atributo, que aí eu falo outra questão. Os atributos. 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 Os atributos.
pegando o gancho, quais são os atributos do ato administrativo? São 4. Vamos fazer um esforço para lembrar aí. Não. Atributos. O que é que um ato administrativo... Vou ajudar vocês com o primeiro. Presunção de legitimidade ou de veracidade ou de legalidade. É a mesma coisa. Presunção de legitimidade. Vamos botar veracidade. Vou botar veracidade. Presunção de veracidade. Ou presunção de legalidade, enfim. É um atributo, uma característica de todo ato administrativo. Diz o que é presunção de veracidade? A gente parte do pressuposto de que o ato é verdadeiro. A presunção de legalidade é um pressuposto, um atributo do ato de que todo ato praticado pela administração pública é verdadeiro. A gente parte desse pressuposto. Agora, é uma presunção absoluta? Não. Não é uma presunção absoluta. Então, nós chamamos de presunção relativa. Por que uma presunção relativa? Porque nós, cidadãos, podemos provar o contrário. Agora, o ônus cabe a gente. Então, presunção de veracidade, mas saiba que não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Nós podemos provar o contrário. Agora, o ônus vai ser nosso de provar. De que aquele ato não é verdadeiro, não é legal, não é legítimo. Segundo atributo. Quer perguntar? Diga. Segundo atributo. Então, primeiro é presunção de legalidade, presunção de legitimidade. Segundo, pode pensar. Tem a auto-executoriedade também. Auto-executoriedade. Pode pensar, a hora é essa, para não esquecer nunca mais. Auto-executoriedade. Esse é o último, né? Aquele daquela autora lá, de Maria Silvia de Pietro. A auto-executoriedade é aquela situação no qual o ato administrativo ele pode praticar o ato administrativo sem ter que pedir autorização ao judiciário. E lembrando que aqui se subdivide, né? Eu até falei isso no poder de polícia. Exigibilidade e executoriedade. Lembrando que exigibilidade é a possibilidade de decidir e executoriedade é a possibilidade de fazer mesmo, né? Executar, fazer por conta própria. Terceiro atributo, imperatividade. Ou seja, o ato ele vale para todos, deve ser obedecido por todos, independentemente da nossa concordância. Imperatividade. Todos devem obedecer, independentemente da concordância. Pensa que esses atributos dão força, tá? ao ato administrativo. E por fim, nós temos a tipicidade. Tipicidade é a que só a autora criou, né? E a doutrina critica muito, mas como a autora é muito boa, ela é muito relevante, né, no direito administrativo, acaba que até os concursos adotam. Então, tipicidade é aquela, ela diz assim, para cada ato administrativo, ele tem que corresponder a um tipo específico na lei, previsto em lei. Então, cada ato praticado deve ter um tipo correspondente na lei. É meio que uma legalidade, né? Só pode fazer aquilo que tem na lei. Então, chama de tipicidade, é o tipo do ato administrativo. É tipicidade do ato administrativo. São esses 4 atributos. Olha lá, o confirmob é os elementos e esses 4 atributos que ainda não consegui criar nenhum ainda, né? Vai ser um pátio, né? Vai ser um pátio, uma coisa assim. Tipicidade é a situação de que para todo ato administrativo tem um tipo previsto em lei. Deve ser de um tipo previsto em lei. Tá? Então, são elementos de ato administrativo, é isso, elementos e finalidade. O básico do ato é isso aí. Apenas o Poder Executivo, no exercício de suas funções, pode praticar atos administrativos. Essa questão é falsa, eu trouxe para a gente meio que relembrar uma coisa que vira e mexe a gente esquece. É aquela questão da função típica e função atípica. A gente não pode esquecer que o judiciário
e o legislativo, eles também são administração pública. Eles também, de forma atípica, praticam atos administrativos. Ou seja, o judiciário não faz concurso, é um ato administrativo. O judiciário não licita, o legislativo não licita, eles não têm cargos, não têm órgãos, não têm o dia a dia interno deles lá, não fazem circulares, resoluções. Então, lá dentro, tudo isso é ato administrativo. Então, eles praticam o ato administrativo. Não é só o executivo que pratica ato administrativo, tá? Eles, de forma atípica também, questão falsa.